Conectei o meu Cloud Desktop ao MCP Server Postgres desenvolvido pela comunidade. E agora ele tem conhecimento de toda a minha base de dados. Venha comigo conferir. Quais os nomes das tabelas do meu banco Postgres? Ele identificou aqui o nosso servidor MCP. Vou permitir a conexão. Ele executou um select no dicionário de dados do Postgres. E vejam lá os nomes das nossas tabelas. Perfeito. Agora me liste o name dos usuários. Acabou de executar um select na nossa base de dados e trouxe o nome dos nossos usuários. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar a conectar o seu banco de dados Postgres ao Cloud Desktop. Então vamos dar início ao nosso conteúdo. Estou no meu blog amaurieusebio.com.br, aberto o meu último artigo, uma pequena introdução sobre MCP Server, que foi o conteúdo do meu último vídeo aqui do canal. Eu vou estar deixando para vocês o card aqui acima. Nesse último vídeo, a gente desenvolveu um servidor MCP em Python e conectamos a um banco de dados SQLite para estar executando algumas tools de informação do nosso banco de dados. E hoje a gente vai estar fazendo o processo um pouquinho diferente. Eu salvei aqui um repositório de grande destaque da comunidade de MCP, que já conta aqui com 4.000 forks e mais de 37.000 estrelas. A gente tem aqui 407 contribuidores e esse repositório ele tem diversas implementações de MCP Servers a aplicações conhecidas do dia a dia. Por exemplo, aqui Google Drive, Google Maps e o nosso foco de hoje do nosso vídeo que será o PostgreSQL. Então fiquem à vontade, dê uma explorada nesse repositório. Ele tem bastante outras ferramentas abaixo. Fiquem à vontade para estar explorando. Então eu vou dar um clique aqui em Postgre. Ele me abriu aqui a pastinha e tem aqui uma breve documentação. Ele fala em relação às tools, tem uma tool chamada Query, e temos que passar informações do nosso banco de dados. Aqui no exemplo, ele fala que é do nosso amigo Cloud Desktop, da Anthropic, criadora do protocolo MCP Server, como a gente viu no último vídeo. E ele está me dando aqui duas opções para a gente estar executando essa implementação, via Docker ou via Node. Beleza? Então aqui a gente pode navegar pelos arquivos, tem o Dockerfile para quem quiser compilar uma imagem própria. Aqui tem a documentação e tem o código propriamente dito. Então aqui está usando o Node, beleza? E tudo que está nesse código não nos interessa. Por quê? Porque a abstração fica todo dentro do MCP Server. Então a gente vai estar agindo como um cliente final. O que é que o cliente final precisa fazer? Vai abrir o Cloud Desktop e adicionar na aba desenvolvedor. Vou abrir o meu arquivo de configuração, beleza? Então aqui eu tenho a minha última conexão, que é exatamente o nosso MCP Server desenvolvido em Python no vídeo anterior. E vamos seguir as instruções da documentação do repositório. Então vou voltar no README. Eu tenho tanto o Docker quanto o Node instalado na minha máquina. Deixa eu ver qual a versão do meu Node. 20. Então eu vou optar pelo Node.
Um fato interessante é que eu não testei o repositório. Vou estar testando aqui ao vivo. Se acontecer algum erro, é bom que a gente resolve juntos. Então, vou precisar de quê? Vou pegar só esse trecho. Poderia pegar aqui completo, mas como eu já tenho um outro servidor lá adicionado, eu vou pegar só essa questão do post. Cadê? Eu abri aqui no cursor. Vou botar uma vírgula. Eu tenho aqui um banco de dados Postgre, que se chama Analytics, um banco de teste meu de uma aplicação. Como é que funciona a conexão com o Postgre? Eu tenho que passar o meu usuário do Postgre, que no meu caso se chama Postgres também, é o nome do usuário. Boto dois pontos, a senha desse usuário, stadoc, é um banco demo que eu tenho, um arroba, o nome do servidor da localhost, e aqui o nome do banco de dados, tá? Analytics. Basicamente só isso que precisa para a gente estar instalando a ferramenta. Então vamos agora testar se deu tudo certo. É basicamente só isso que precisa. Ele está usando aqui o npx do próprio Node, que vai estar executando esse pacote fornecido pelo repositório. E o que é que a gente precisa agora? Eu vou fechar aqui o Cloud Desktop para ver se ele conseguiu ler essa configuração. Torcer para as credenciais que eu passei aqui estarem corretas. E vou aqui novamente ver se está rodando. Ó, apareceu aqui o nome Postgre, exatamente como a gente informou. Está rodando. Será que está funcionando? Vamos testar. O que é que eu vou fazer? Ó, tem uma abazinha legal. Aqui, ó, ele aparece aqui as tools que tem no que ele consegue reconhecer via MCP. Tem essas três tools desse primeiro servidor, do nosso exemplo em Python, e tem a query, que é exatamente a que menciona aqui na documentação. Ó, ele tem uma tool chamada query. O que é que eu faço para testar agora? Basta iniciar um novo chat. Vou perguntar: me liste as tabelas do Postgre. Vamos ver se ele vai conseguir bater no MCP. Lembrando que eu estou aqui no Cloud Desktop, concorrente do ChatGPT. Ó, identificou um servidor MCP, vou permitir. Ó, ele está dando aqui um select, bacana que a gente consegue ver o que ele está fazendo. Não é que funcionou? É exatamente as tabelas. Vamos ver. Rapaz, funciona mesmo. E viram como é simples? Só uma linha de código. Nem a aplicação eu precisei baixar para minha máquina. Na própria instrução, através do MPX, ele já executou o pacote via Node. E é exatamente a nossa tabela. Vamos, vamos dificultar um pouco para eles, ver se funciona. Me liste o nome dos usuários da tabela. Vou nem botar o nome da tabela, deixa ele se virar. Ó, ele tentou pesquisar aqui username na tabela e não existe esse campo, certo? Ó, ele se perdeu. Só que ele foi inteligente. Ó, bacana aqui que a gente que fica todo o histórico. Ó, observem aqui o que foi feito. Ele tentou executar esse select, não existe esse nome. Beleza? Na minha tabela user, ele identificou que era uma tabela user. Se eu tentar executar esse select, vai dar erro, porque não existe esse nome. Só que o que foi que ele fez? Ele executou um segundo select, que ele foi no banco de dados de sistema do Postgre, no dicionário de dados, e ele buscou na tabela user o nome das colunas. E o que foi que ele viu aqui? Que existe uma coluna chamada name. E com isso, ele consegue executar a query correta. Retornou o nome dos usuários.
Ó, se eu pegar o select que ele executou, exatamente a listagem que ele mostrou pra gente. Show de bola. Agora tive uma ideia, vamos ver se ele realmente é inteligente. Eu tenho nessas tabelas aqui, eu tenho alguns relacionamentos entre tabela. Então tem informações que tem que fazer joins. Ó, me list as não, os relatórios. O que é que acontece? Eu tenho uma tabela de relatórios nessa base de dados e as permissões ele tem que fazer um join com a tabela de permissões. Deixa eu ver se ele vai estar. Então ele tem um relatório chamado vendas e um compras, beleza? Exatamente esses dois relatórios eu possuo dentro dessa tabela. Ó, select asterisco from reports. Só que o que acontece? Essa tabela, para me ver quais permissões tem acesso a ela, existe uma tabela de N para N. Vamos ver se ela é inteligente o suficiente. Me liste o nome das permissões que tem acesso ao relatório de compras. Rapaz, isso aí de primeira. Agora me surpreendeu. Eu pensei que ele ia cometer um erro, ia verificar o dicionário de dados para corrigir, mas ele foi de primeiro. É isso mesmo. Exatamente o que eu falei. Exatamente o que eu falei. Ó, um join com a report permission e um join com a reports. Sensacional. Me surpreendi. Sério mesmo. Eu pensei que ele ia cometer um erro e depois ia se corrigir. Muito bacana. Cara, muito bacana mesmo. É a forma correta de implementar uma integração com o banco de dados ao meu ver? Não. Só que ele sai varrendo todo o dicionário de dados e vai montando em selects. Para que é que isso aqui se torna muito top? Exatamente quando a gente pega um banco que a gente não conhece e a gente está atrás de entender as tabelas. Então, o que é que acontece? Às vezes, uma implementação, uma integração, você conectar uma IA diretamente no banco de dados e começar a vasculhar informações, ele vai dar bastante select top. E a gente viu que ele mostra o select que ele executa. A gente consegue pedir informações. Ó. Me detalhe os, os campos da tabela cliente. A gente pode pedir para detalhar, pedir explicação, lembrando que a IA ela tem essa inteligência, né? Ó, bacana que ele tá executando vários selects. Vamos ver o que é que ele vai trazer para a gente. Ó. Ele retornou o nome das tabelas. Nenhuma dessas tabelas responde tabela cliente. Ah, perdão. Eu não tenho tabela cliente no meu banco de dados. Ele tá correto. Era user. Tabela user. Então, vocês percebem o poder de um MCP Server? Cara, isso é fantástico. Fantástico. Ó. Aí, ó. O que é que ele tá fazendo? Ele achou, ó, tipo de dado, tamanho. Posso pedir para gerar uma documentação, sabe? Então, isso aqui é muito top para isso. Quando a gente está estudando um banco novo, gerar uma documentação, pedir para identificar. Isso, claro, também se o banco estiver bem modelado. Para ele conseguir fazer isso aqui, a gente sabe que
tem chaves primárias e estrangeiras ligando as tabelas. Se for um banco meio porco, aí realmente vai ter um pouco de dificuldade. Mas um banco show, um banco top, conectado diretamente na ferramenta dessa, sensacional. Dá para fazer muita coisa mesmo. E aí, gostaram do conteúdo? Já deixa aquele like, já ativa o sininho, compartilha para aquele amigo que está precisando fazer uma documentação de banco de dados, está estudando banco de dados novo. E comentem aqui embaixo se vocês têm interesse e vocês perceberam que esse repositório tem diversas outras ferramentas. Deixa aqui embaixo alguma ferramenta que vocês querem que eu teste com vocês. Um Google Drive, um Google Maps. Bacana, hein? Vou dar até uma ideia. Essa de Google Drive é porque ainda eu não olhei bem o que é que ela pode fazer. Mas, ó, ele deixa criar repositórios. Eu posso usar também VNPX e Docker. Se der para fazer o que eu estou pensando, daria um conteúdo legal, que é interagir com o cloud e pedir para ir gerando arquivos e salvando diretamente no Google Drive. Então deixa aí no comentário se tem alguma ferramenta dessas que vocês gostariam que a gente testasse. Então por hoje, fui.